Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Criando uma Experiência Diferenciada. Hoje eu estou aqui, vocês já me conhecem, sou Marilene, da IES Digital. Estou aqui com a Gislaine, a Head de CS da GVP. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, Dani. Boa noite. Já deu um spoiler, que a gente não está só. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma cliente muito querida nossa, que é a Daniela, da Eugin, é a gerente de relacionamento da Eugin. Boa noite, Dani. Boa noite, Mari, boa noite, Gi. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz quando você aceitou. Eu acho que a gente tem bastante troca hoje. Vai ser bastante produtivo, bem legal o nosso bate-papo. Bom, eu quero já agradecer a todo mundo que está aí já assistindo, pedir para vocês já curtirem, compartilharem, né, ativar o sininho para receber as notificações. Nós estamos ao vivo, mas esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, depois nós vamos compartilhar também nas redes sociais, e vocês podem assistir depois, quem não estiver aí ao vivo, tá bom? E também vocês podem fazer perguntas, tá? Vai colocando perguntinhas, que no final a gente vai selecionando algumas perguntas e a gente vai responder, tá bom? Bom, como eu disse, né, estou aqui com a Dani hoje. A Dani é uma cliente aqui muito especial da GVP. E a gente hoje queria bater um papo com você, Dani, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Hoje a gente sabe que você está há muitos anos na Eugin e a gente queria ouvir um pouquinho. A gente já conhece, mas eu acho que vale bastante a gente falar um pouquinho sobre quem é a Dani aí no mundo profissional. Então, eu comecei na Eugin, né? Fez 15 anos. Que eu fui chamada para montar o atendimento, porque lá era tudo dividido. Então, você ligava e quem atendia, brinco que quem atendia era o tutu. Porque você ligava, tu. Porque não tinha várias linhas, o 0800 ainda não estava sendo utilizado e era tudo dividido. Então, eu fui convidada para montar o atendimento. A Ana Paula Neri estava lá e ela me chamou. E aí a gente montou, tinham 6 pessoas, e hoje temos mais de 16, e estamos aí para atender. A Eugin foi um grande aprendizado, porque muitas coisas mudaram, era um atendimento com um sistema que a gente só conseguia registrar, era tudo contabilizado na mão, na unha. Então, a gente não tinha um sistema integrado nem nada. Mas é bem interessante a evolução que teve nesses anos no atendimento. Eu tenho 22 anos de experiência. 22? Não, já são 27 na área de atendimento. Então, mais uma para conta. Grande parte, né, na Eugin, eu acredito que lá atrás não deva ter sido fácil. 15 anos atrás, a gente estava em outro momento. Essa área de relacionamento, de experiência, estava engatinhando, né? Então, você ajudou aí esse mercado, principalmente no segmento de vocês, em que posso dizer que vocês são uma referência, né, no segmento assim, de indústria, de ar-condicionado, de equipamentos industriais que se importam e que traçaram ali uma estratégia diferenciada no relacionamento para gerar essa satisfação, né? Sim, na verdade isso é mudança de cultura, né? Antes, por isso que eu falo, teve uma mudança bem grande. No começo, não tinha essa visão da diretoria de que o cliente, o consumidor, era importante. Então, não era focado no consumidor. Até que virou essa chavinha e passaram a entender que, na verdade, o importante é a experiência do consumidor. A Eugin, ela é uma grande empresa e que não faz venda direta a consumidor final. Mas é ele quem adquire os produtos. Então, a experiência tem que ser dele. Sim. Então, aí mudamos a visão e aí começamos a investir nesse atendimento, focado no cliente, no atendimento. E isso trouxe muitas coisas para a empresa. A gente já, 3 anos consecutivos, estamos entre as melhores em satisfação ao consumidor. Conquistamos o prêmio o selo RA1000. Não é fácil, né? E isso, em 2022, a gente conquistou também o prêmio do Reclame Aqui na área de iluminação. Olha, que
Que legal. Então, foram coisas, inclusive, a gente tem um outro prêmio agora, o Proteste de melhores pilhas. Então, a gente está conquistando muita coisa, entendeu? O Proteste foi um teste deles mesmo e que certificou que as pilhas são as melhores entre as que estavam concorrendo. Nossa, que bacana. Eu acho que você ser referência no seu produto e referência em atendimento, né, de se preocupar com a satisfação com o cliente, realmente te diferencia, né? E resultado disso é o que você falou, dos prêmios, né? Porque é um selo ali validando que, de fato, a empresa se preocupa, que a empresa preza ali pela satisfação. E não é fácil. A gente sabe que estruturar uma jornada, pensar em todos os pontos de canais de atendimento, não é algo fácil, né? Igual você falou, começou com 6 pessoas. Acredito que lá atrás vocês estavam ali engatinhando no telefone ainda. Acredito que, com o passar do tempo, vocês evoluíram, né? Na multicanalidade, numa implantação sistêmica. Isso ajuda, né? Facilita ali no dia a dia a gestão desse atendimento, né? Sim, eu acho que é o principal. O que ajudou muito foi mudar para uma ferramenta omnichannel, ou seja, eu consigo atender o cliente, saber onde ele está em todos os canais que a gente tem disponível para atendê-lo. Então, assim, saber se o cliente me ligou, mandou e-mail, está tudo num lugar só, facilita muito. O cliente percebe, muito. Né? Percebe porque ele pode estar falando no telefone, mas eu mandei um e-mail. Não, mas o senhor não mandou. Você tem lá, então você sabe que ele te ligou e te mandou um e-mail, entendeu? Então, assim, tá tudo lá. Senhor, o e-mail foi recebido, a gente consegue dar um tratamento diferente para esse cliente, entendeu? Porque a gente consegue perceber onde ele está, entendeu? E atender o cliente aonde ele quer, eu acho que esse é o principal. Né? Hoje em dia, mais ainda, né? Por exemplo, uma das tendências atendimento via WhatsApp e redes sociais. Entendeu? Então, assim, o cliente está mudando, né? O que ele quer é diferente. E a gente está fazendo isso para tentar com que ele seja atendido nesses canais que ele quer ser atendido. É a mesma experiência, né? Porque antigamente ele ligava, ele recebia uma informação. Se ele mandasse um e-mail ou fosse nas redes sociais, até pouco tempo atrás, a gente percebia que algumas empresas não estavam tão aderidas a isso e a pessoa falava uma coisa totalmente diferente, né? Exato. E com isso você conseguiu alinhar ali a jornada, né, a expectativa, as respostas, o que você precisa. A centralização de informação, isso é muito importante, entendeu? Falar com você vai receber a informação é A, vai falar com ela, a informação é A do mesmo jeito. Então, assim, não muda. Sim. Então, independente do canal, não vai mudar. A informação é a mesma. E o cliente se sente acolhido, né? Porque ele veio e fala assim, nossa, quando eu liguei, eu falei com a atendente, vamos supor, a Maria. E a Maria me falou tal item, e quando ele pede o status, você tem 2 cenários, né? Você tem o cenário que você pode passar a atualização daquele status ou até automatizado para ele, né? Então, você consegue fazer aquela jornada completa. O que lá atrás, quando a gente fala muito do passado, era tudo centralizado, né? Cada um tinha a sua ferramenta, uma era ferramenta de chat, outra de telefonia, e com isso as automatizações com cenário multicanal muito importante. Sim, que eu acho que é um dos pontos principais hoje em dia, né? Eu acho que não é mais tendência, eu acho que é obrigatoriedade. Eu acho que já foi a fase de, é uma tendência. Não, não é tendência. É obrigatório você ter um omnichannel. Senão você não consegue mapear, você não consegue descobrir onde está o seu cliente. Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, as empresas, os clientes, a opinião, né, eles falam, eles se sentem bem ligando para aquela empresa que ele tem uma estratégia multicanal, né? E a gente vê essa referência na Eugênia. Até por isso que a questão do CLRA, das premiações, eu lembro quando eu entrei aqui na GVP, eu ouvi muito falar da Dani, porque a Dani era referência no relacionamento com o cliente, né? E toda essa transformação. Então, eu já entrei assim, falei assim, gente, eu vou ter um baita de um cliente, a gente aprende, claro, que né? Todos os outros é uma são. troca. Mas a gente pega, e eu tenho muito isso como referência de toda essa jornada, né, que você teve na Eugin. Peguei referências de outras pessoas que participaram aqui da convivência com você. E cada vez mais que a gente vivendo, a gente acompanhou todo esse processo que você fez, né? Porque eu vejo que é muito de quem está na gestão. Quem está fazendo a gestão, que tem todo esse papel de vamos fazer o processo, a nossa estratégia é essa, é um conceito, a gente vai alinhar a jornada do cliente. Então, isso é uma referência muito forte, né? É engraçado, né, porque por muitas vezes eu fui abordada para entrar com chatbot. E eu era resistente a ele, por quê? Porque ele não era inteligente.
Então, assim, você tinha montar muito bem montado o seu chatbot, senão deixava o cliente irritado. Aquele negócio que você manda, sim ou não? Aí, não. Isso te atende? Não. Então, fale de novo. Não. Ou seja, é burro. Então, tem essa resistência. Mas, hoje em dia, a gente tem a inteligência artificial, vai ter os avatares. Então, assim, são coisas que a gente pode pensar. E, com isso, a gente diminui a jornada do cliente. Sim. Entendeu? Porque tem coisa que não tem como resolver no chatbot, inteligência artificial, não tem como. O humano é algo primordial, entendeu? Eu acho que faz parte do atendimento e sempre vai fazer. Sim. Mas a gente pode... Tem aqueles que não quer falar com o humano. Sim. E o que você conseguir pela a inteligência artificial, eu acho legal. Mas... tem que ser muito bem construída. Então, o chatbot, antes, teve um monte de gente que aderiu ao chatbot. Nossa, e todo mundo começou a tirar. Começou a tirar por quê? Porque ele não funcionava. Ele deixava o cliente mais irritado. Entendeu? Por quê? Porque não era aquela inteligência que entendia. Era diferente. Era um negocinho que você ia montando os pontos. E se colocasse alguma palavra diferente, ele já não respondia e o cliente ficava naquele looping. Aí ele ficava mais nervoso ainda. E aí, quando ele chegava no humano, ele já estava xingando até sabe lá quem, né? Eu acho que o pulo do gato aí para um chatbot ele funcionar bem, primeira coisa, né? Você tem que ter muito bem estruturada a jornada do seu cliente, os processos do operador. A experiência do operador tem que estar ali redonda para que a gente possa transportar ali para esse novo canal que é o chatbot. Mas não adianta também você só colocar um chatbot por colocar para que você esteja ali, olha, tem um chatbot, e ele não resolva. Eu acho que você estruturar bem, pensar em todas as possibilidades, otimizar e dar opção. É aquilo que você falou. Tem cliente que não quer falar com o robô, da mesma forma que tem cliente que não quer falar com o humano, e ele quer só resolver. Se for um bot ali, e ele aceita. Mas você tem que deixar claro ali para ele. Olha, eu sou uma assistente virtual, e eu posso te ajudar com alguns assuntos. Se você quiser, siga aqui. Mas se você não quiser, quer falar direto? Dá essa opção, né? Ter essa opção. E pensar muito bem no que você vai colocar. Porque o que acontece, que a gente vê muito acontecendo, é que quando você não conhece os resultados dos seus dados, você coloca um tema ali no seu chatbot, que, na verdade, seus clientes procuram outra coisa. Exatamente. E quando você vai ver, o investimento que você fez não vai ter o resultado. Porque você não pensou no que o seu cliente, de fato, ele procura, né? Exatamente. Então, pensar, estruturar, leva um tempo para você montar uma estrutura, não é fácil, e aos poucos mesmo. Mas você ter ele ali para te ajudar, para ter principalmente quem não tem ali 7 dias por semana, um atendimento 24 horas, tem ali a opção, mas deixa claro, olha, você tem essa opção, né? Mas eu também posso te ajudar aqui, se você quiser ligar, se você quiser falar. Isso. Eu acho que a gente tem que usar de uma forma positiva, né? Que não aborreça o cliente. Isso, mas é assim, é isso que eu falo. A construção é muito importante. Sim. Senão, a experiência dele fica horrível. Você já teve essa experiência? Eu já tive. Já. E eu comecei a xingar o chatbot, Sim, entendeu? Porque eu fiquei exatamente. muito nervosa. Eu falava, você não entende o que eu quero. Exatamente. Não adianta. Você não vai verdade. me atender. É verdade. E eu acho que o bot ele tem que ser claro ali. Se ele for limitado, informe. Olha, eu estou limitado, eu posso te ajudar só com esses assuntos. Não, e pior que tem uns que nem falam. Falar com o humano? Não, é só aquilo lá e você não sai daquilo. Ele te limita aquilo, né? Você só tá nesse canal. E aí você fala, você põe outras palavras de outro jeito e não sai. Aquilo lá me deixa furiosa. Eu quero resolver o negócio, não vai. Mas eu acho que hoje as coisas estão evoluindo mais. Eu acho que as tecnologias, a inteligência artificial está aprendendo até sozinha, baseado no comportamento dos clientes, né? Baseado no que os clientes procuram, ela mesma já entende o que ela precisa responder. É trabalhoso, né? Mas eu acho que é um braço ali de apoio. Tem muitas pessoas que têm uma resistência também, falando, mas eu vou tirar minha operação, mas eu acho que muda o papel ali. Você sabe, tem que usar a seu favor, na realidade. eu acho o bot ele sempre tem que ser usado a seu favor no processo de... a gente fala muito da tecnologia humanizada. Né? Então, se eu tenho o bot ele tem que... por mais que seja uma inteligência artificial, seja uma cognição, ele tem que ter o linguajar de um humano, vamos dizer. Sim. Porque quem está lá do outro lado se sente confortável, né?
Então, eu acho que é isso que tem que ser trabalhado em bot. Bot, ele é essencial para uma retenção, para te ajudar em melhorias de processo, atendimento 24/7, como você mesmo disse. Principalmente quando, né, tem empresas que têm aqueles períodos sazonais. Acredito que a Eugin chega agora no verão, explode venda de ar-condicionado. Isso. E às vezes você nem suporta com sua equipe ali, às vezes a gente não tem nem tempo hábil para contratar, ou enfim. Às vezes ele pode até suportar ali aquela demanda sazonal que você sabe que pode passar, que eu acredito que aconteça, né? Sim. Mas ele tem que ser bem trabalhado, realmente, né? Tem que ter todos os pontos da jornada, tem que ser inteligente mesmo. Isso, e aí é por isso que eu era um pouco resistente, porque os anteriores não tinha muito isso, entendeu? E isso atrapalhava um pouco o atendimento, entendeu? Então a gente começou, eu falei, não, eu não quero por isso, agora não é hora. Dependendo do produto, a gente não consegue fazer esse tipo de atendimento. O ar-condicionado é um deles. A gente não consegue. Por quê? É problema no ar, ou aconteceu alguma coisa. Indicação de assistência, perfeito. Pode ser, porque digita o CEP e vai dar lá o endereço para ele ir, ou coisa desse tipo. Mas em questão de problema, tem coisas que não tem como. Mas tem outros produtos que sim. Mas eu posso começar a pensar agora. Por quê? Porque a gente sabe que tem outros tipos de atendimento, a inteligência artificial, o atendimento mais humanizado, entendeu? Então, assim, seria uma outra ferramenta para o atendimento, né, que eu acho muito importante. Com certeza. E eu acho que uma coisa importante também que faz com que a jornada, né, a experiência seja diferenciada é você medir nos pontos ali de contato ou no final de um ponto de contato a satisfação dele. Como que você enxerga isso hoje? A medição, né, um NPS, um CSAT, para que você olhe ali a satisfação, você entenda onde está a dor do seu cliente, você consiga resolver, porque eu acho que esse é o olhar, né? Você colocar uma pesquisa para trazer melhorias, porque é através disso que você vai evoluir, chegar aí em um case de sucesso, né? Eu acho que a pesquisa de satisfação é muito importante. Inclusive, nas minhas metas, elas eram medidas por quantidade. E eu pedi para mudar por qualidade. Sim. Ou seja, a única coisa que conta para mim são as notas 5, são os ótimos, porque assim eu consigo medir. Primeiro, a satisfação do cliente e o nível dos meus funcionários. Sim. Entendeu? É através dessa que eu vou ver. Então, não me interessa se foi mediano. Mediano, para mim, não conta. Eu só quero saber o que foi bom. Entendeu? E aí eu vou trabalhar em cima dos que não foram. O que aconteceu? Por que não foi bom? Para a gente poder melhorar. Sim. Entendeu? A satisfação do cliente é o que importa. Entendeu? O cliente, eu ouvi um negócio essa semana que eu achei muito interessante, que aquela premissa, né? O cliente sempre tem razão. Não concordo, nunca concordei. Eu acho que isso não é real. O cliente não tem razão. Ele tem razões. Razões com problemas, ou por não ter sido atendido, esse tipo de coisa. Que foi fantástico. Quem falou foi a Gisele de Paula, ela estava até num podcast e ela explicou, você viu, Gi? E ela explicou sobre isso. E é verdade, entendeu? O cliente ele não tem razão. Entendeu? Ele não está acima de qualquer coisa. Não, isso não é. Mas ele tem várias razões, entendeu? E você precisa entender. E aí, com a pesquisa, você vai descobrir se você realmente conseguiu atender ou não. Sim, é verdade. Acho que traz uma informação valiosíssima para a empresa. Quem ainda não implantou um NPS está deixando de ouvir a voz do cliente e lá no futuro você acaba vendo ali o reflexo disso, seja para o positivo ou para o negativo, né? Então, tem um NPS aí positivo, que não é fácil de alcançar, mas eu acho que traçando ali a jornada, os pontos de contato, né, o Omnichannel, eu acho que não fica difícil você conseguir um NPS bom, positivo, próximo ali do 100, que não é fácil, né? Porque os clientes, geralmente, não sei se você percebe isso, quando ele está satisfeito, ele não responde, mas quando ele está insatisfeito, aí que ele vai lá e aperta no 0. É engraçado, isso é uma experiência muito interessante, né? Em outros call centers, eu nunca tive tanto elogio. Isso é muito interessante. E na Eugin a gente tem retorno de clientes agradecendo, respondendo. Isso é muito interessante, porque eu não estava acostumada com isso, né? Mas que é o que você tem a ver falou. com produto? Que faz com que... E é engraçado porque a gente tem uma variedade de produtos infinita, entendeu? Mas é muito interessante isso. Legal. Porque nos outros, você não tinha esse retorno, entendeu? Ninguém se dava o trabalho de mandar um e-mail para
para te agradecer, te elogiar. Nada aí. Na Eugin a gente tem bastante devolutiva de elogios, de agradecimentos. É muito interessante, muito interessante. Nossa, que legal. Isso é muito bom, porque realmente, na maioria do que a gente acompanha, do que a gente vê aqui, tendo retorno baixo. E às vezes a empresa não está ali com uma nota tão boa, mas não é porque ela só tem problema. É porque acaba não... resolveu o problema, né? Acho que eu resolver o problema para mim é ótimo, né? E aí quando a gente fala de medir pesquisas, hoje existe N formas, né? Existe NPS, existe CSAT, existe CES, né? Existe os vários. CES, né? Que você mede o esforço do cliente. E existem vários que eu falo assim, o NPS, além de você saber se o cliente está satisfeito ou não, ou qualquer pesquisa, ele te dá também insights, né? Ele te dá insights para você fazer melhorias no seu produto, melhorias no seu atendimento. E até de negócios. A gente vê cases aqui que, através dos resultados, né, de indicadores e NPS, de clientes que tiraram tantos insights que foram criados negócios, unidades de negócios dentro da empresa, produtos, oportunidades, porque a empresa se preocupou de ver o NPS, se preocupou de ver os indicadores também, que eu acho que é algo muito importante, que você deva fazer esse acompanhamento também, porque eu acho que é uma das etapas principais para você definir ali os próximos passos da sua estratégia, né? Você vê os seus números, os indicadores, o que eles querem dizer, né? O que aqueles números te trazem de informação, enfim. E a gente vê muito isso acontecer. Você percebe isso também? Que na Eugin, os seus números, seus indicadores, seus dados, seus relatórios contribuem aí para que vocês possam traçar estratégias, pensar em novas oportunidades? Sim, principalmente em melhoria na qualidade dos produtos, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Que nem na minha apresentação nas convenções dos representantes, tudo, eu demonstro para eles falar por que disso. Como a gente está só no serviço de atendimento, então assim, a gente só recebe reclamação. Nossa, como que a gente fala, gente? Nossa, é tudo horrível, e na verdade não é. Não. E aí é isso que eu demonstro. Que nem a gente coloca, uma das coisas da Eugin é que a gente é inovação, qualidade. Aí eu falo, guarda esta palavra, que eu vou demonstrar isso para vocês, eu vou comprovar isso. E eu faço um levantamento do volume de vendas que foi feito pela Eugin e o volume de retorno. Então, isso representa 0,03%. Ou seja, os produtos são de qualidade, sim. A gente consegue comprovar isso. Entendeu? E pelo volume que a gente vende, a gente não tem quase reclamação. Pô, a Eugin fez 70 anos no ano passado. Esse ano estamos indo para 71. Caramba. E a gente tem quanto? 670 reclamações no Reclame Aqui. O que é isso? Quase nada. Não é nada, entendeu? O tempo de empresa, a quantidade de vendas, é algo assim, insignificante. Entendeu? E a gente faz questão de trabalhar na qualidade do atendimento desses consumidores, que são poucos. São poucos. Mas mesmo assim, eles precisam de atenção, né? Precisam de total atenção, e é isso que a gente faz. Sim. Entendeu? Uma coisa que até a gente estava falando, o Reclame não é mais Reclame Aqui, né? Não é mais Reclame Aqui. E a empresa que não entendeu que é reputação... Exatamente. Não vai para frente. Exatamente. O Reclame Aqui não é mais um site de reclamação. Antes de você comprar, onde você vai? Site de referência, né? De referência, vai onde? Você vai no Reclame Aqui. Exato. Entendeu? E não para ver se a empresa tem reclamação, porque vai ter, mas como ela trata. Exatamente. É isso que ele vai ver. Se vai ter ou se não vai ter, claro que vai ter. Sim. Entendeu? Porque todas têm. Não existe empresa que não tenha. Entendeu? Como você resolve? Exatamente. É aí que ele vai buscar. Então, por isso que é algo assim que precisa ser visto, a empresa precisa ir atrás, senão ela não evolui. Exatamente. Acho que Reclame Aqui hoje acaba sendo os olhos, né, do atendimento, não tem jeito, porque é o que está visível, né? Igual você falou, a gente pesquisa, todo mundo, nós somos consumidores também, a gente está do lado, né, do outro lado ali representando a empresa, mas a gente também é consumidor. Então, você saber responder bem o cliente, não deixar o cliente ali no vácuo. A gente teve alguns cases aqui de transformação da reputação pelo simples fato de você olhar para as reclamações com atenção, com cuidado e fazer... Às vezes, não precisa fazer muito. É você fazer o mínimo, atender,
trazer uma resolução, Ouvir. ouvir o cliente, né? Pensar no que poderia ser feito, o cliente vai te dar um retorno, vai ter uma evolução da nota e é o que vocês estão mantendo, né? O RA 1000. Sim, Que não é fácil também. Não. Porque É o que dizem, é fácil chegar no sucesso. Mas Difícil é manter. Manter ele é Exatamente. complicado. Porque o cliente ele já percebeu ali que o seu nível de qualidade, você não pode deixar cair, você tem que manter as pessoas ali que estão cuidando daquilo com aquele sentimento, né? Exato. De que, cara, eu preciso cuidar desse filho, eu preciso dar atenção, olhar, né? É um espelho, é um termômetro e é um reflexo do que A gente tem uma máxima também no atendimento lá, que a gente faz o seguinte, o atendimento em si precisa ser muito bom para ele não ir para o reclame. Sim. Entendeu? Então, assim, Exatamente. precisa ser tratado ali. Entendeu? Para que ele não vá para o reclame. Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse é um dos motivos que a gente não tem um volume de reclamações tão grande. Entendeu? Porque ele tem que ser tratado ali. Tem que ser solucionado antes. Antes dele partir para um reclame aqui. Exato. Tem cliente que entra direto no reclame aqui? Sim, todos. Tem vários que têm isso na mente e vai direto no reclame aqui. E às vezes vai do comportamento dele, né? É do Às vezes ele comportamento. é um cliente. Ele é um cliente reclame aqui. É, Então, qualquer empresa que ele tenha algum problema, ele vai direto no reclame aqui. Isso já é o do comportamento dele. E tudo bem, a gente vai tratar do mesmo jeito. Mas lá na Eugin, a gente procura o atendimento, tratar aquilo ali para ele não ir para o reclame aqui. sim, Entendeu? Porque eu acho que isso é muito importante. exatamente. Mas se chegar lá. E é mais difícil ainda manter quando você tem um volume bem pequeno. É mais difícil ainda. É porque uma nota que As minhas você meninas toma... são bem guerreiras. Porque quando você tem um volume baixo, se você recebe uma nota negativa, vai As impactar pessoas não no seu índice. entendem isso, entendeu? Uma nota, Uma entendeu? nota Equivale a Interfere. muito, Exatamente. entendeu? Para você. Muitas positivas para eu conseguir recuperar aquela. Exatamente, não é fácil. E uma coisa legal também que eu acho que vai muito do comportamento do consumidor são as redes sociais, porque hoje o cliente ele percebeu que redes sociais é um canal que tem muita visibilidade, tem uma voz muito forte e, cara, se você não atender bem ou pode ser até o comportamento dele, ele vai lá fazer uma postagem. E hoje em dia com, né, influencers, né, pessoas ali engajadas nas redes sociais, uma menção negativa começa a chover de comentário. Hoje vocês também fazem esse acompanhamento? Sim, sim, sim. Temos o acompanhamento de todas as redes sociais. Também. E quem trata são as mesmas meninas do Reclame Aqui. A experiência, Isso, né? a experiência. Padrão, né? É o mesmo padrão de atendimento. Porque antes a gente via que muitas empresas deixavam ali a cargo da área de marketing, que estava ali preocupada com... Com vendas. É que marketing é mais ligado a vendas. Sim. E muitas vezes eu já vi, não sei se vocês já viram, né? Uma pessoa reclamando Ou então ali... tinha aquelas respostas padrões, né? Exatamente, isso que eu ia Seguindo. falar. Ó, não, eu já vi empresas respondendo assim, olha, entre em contato com o nosso saque. Isso. Era assim que Ai, acontecia. olha isso, eu falo, Era assim. cara... Era assim. E Hoje, ainda existe. hoje elas fazem um atendimento, se é para rede social, atende o cliente pela rede Ele- social. Se ele quiser sair de lá e ir para um e-mail, não tem problema, mas é atendido pela rede Eu social. acho que você tem que atender onde ele quer ser atendido, né? Porque não adianta você ficar jogando o cliente para um lado e para o outro. Se ele tá ali, chama. Claro que você tem que tomar cuidado com o que você vai falar ali com ele, porque tá enfim, É uma vitrine, transparência, né? Eu acho que é uma transparência. Quando você vai para as mídias sociais, o cliente ele quer ser atendido e aquilo faz com que você seja transparente como empresa, que eu estou apto a tratar o problema. Eu vou, por mais, independente do tipo de reclamação dele, né? Eu mantenho ele ali e não, já vi muitos clientes que por outras empresas terem chamado ele para uma conversa particular, eles exporam, né? Eles foram lá e acabaram expondo a empresa falando: por que você quer tratar comigo, né, no particular? Por que você está me chamando para um canal privado se não tem nada para esconder sobre a minha reclamação, né? E acaba dificultando mais o processo, porque você acaba fazendo com que outras pessoas vejam, porque mídias sociais veio muito forte, né? O SAC 4.0, 3.0, fala muito de mídias. E a tendência a é tendência. realmente fortalecer mídias sociais independentes, se é TikTok, Insta, Facebook. Então, isso você tem que se manter transparente. Então, é importante. E manter essa linguagem, né? A gente brinca muito. A forma como fala, a forma como você trata seu cliente. Acho que as redes sociais interpretação. acabam permitindo ter uma flexibilidade, uma informalidade Exato. com cuidado, cautelosa. É. Só- Isso, mas né? isso é uma coisa que a gente desvinculou aquele saque antigo. Lembra que tinha aquele script fechado? Nossa, sim. Padrãozinho, Sim, senhora, parecendo sim, robô. senhora. Nossa, Sim, senhora. não dá mais. A pessoa falava: tudo bem? Posso ajudar?
Qual é o seu nome? Senhora, a senhora fala no tal lugar. E aí, tá chovendo? Posso ajudar? Você não podia Não, quantas desviar vezes? desse... Você não podia desviar, você não podia falar, não, aqui tá chovendo. E aí, tá? Não tá. pode responder. E hoje não existe mais isso. Pelo menos não deveria, né? Mas existe, viu? Os atendimentos... Eu sei que existe. Existe. Engessado. Mas Não dá. são empresas de RA1000. não. Você precisa. Se o cliente fala, e aí, beleza? Beleza. Você tem que saber interagir. Entendeu? Essa liberdade, Você né, pro precisa operador, entender né? o seu cliente. Sim. Entendeu? A gente tem muitos clientes de máquina de costura. O atendimento é diferenciado? É diferenciado. Entendeu? O modo de falar é diferente. E você vai falar com aquela senhora do modo dela. E vai falar com aquele que é todo high-tech de outra forma. Sim. Você pode sair, você pode conversar com o seu cliente. Tem cliente que pergunta, e aí, tudo bem? Tá frio aí? Tá chovendo? Você pode responder. Entendeu? Claro que você não vai ficar 3 horas batendo papo com ele. Não é assim que funciona. Tem que ter um feeling. Né? Mas exatamente, você precisa ter aquele jogo de cintura com o seu cliente. Você vai falar a linguagem dele. Exatamente. Senão ele também não se sente acolhido Exato. e bem atendido. Exato, por isso que muda, né, um pouco a palavra de SAC para central de relacionamento, porque é isso, é você saber se relacionar com o seu cliente. Por isso que eu sou gerente de relacionamento. Exatamente. Porque tem cliente que ele vai reclamar, mas tem cliente que ele vai tirar uma dúvida. Eu tenho certeza que deve ter cliente que liga e fala, como que eu ligo essa máquina? Se eu Vários. comprasse uma máquina de costura, que é meu sonho, olha Olha só, lá, eu olha tenho lá. alma de vovozinha, gente. É verdade. Não é de vovozinha. Hoje tem vários cursos de costura, faculdades de moda. Não é assim, não é de vovozinha, não. Para você ser uma estilista. E aí a pessoa vai ligar, como que eu ligo? Então, assim, não é só reclamação, é você ter um acolhimento, né? Você ajudar, você tirar dúvida, você dar uma dica. A gente né? tá com eletroportáteis. Tem gente que fala, mas não tá funcionando. Isso é mal de brasileiro um pouco, né? Não tem muito hábito, não são todos, mas não tem muito hábito de ler manual, né? É E aí verdade. liga perguntando, mas como é que liga? Eu sou uma dessas, gente. Eu perdão. também, eu me coloco nessa Eu só lista. pego porque pra é ler quando eu já quebrei a cabeça. Falar, deixa eu dar uma olhada. Aí, tipo assim, o manual tem 10 páginas, eu só... E aí ele vai ligar para perguntar. Aí, dependendo, a gente pede um vídeo. Então, senhor, o senhor não ligou a temperatura, por isso que não funcionou. Entendeu? Vai ter, e tem esse tipo de ligação. Você estava falando das redes sociais, né? Às vezes, por exemplo, a gente não tem esse problema de tirar ele muito do foco, falar porque a gente pede alguns dados. E aí o cliente sai realmente do foco, porque ele não vai passar os dados dele, tudo, para a gente poder fazer o atendimento. Entendeu? Mas é o modo como você fala. Sim. Exato. Entendeu? Se ele entender que você está querendo esconder, ele volta para lá. Mas se ele entende que é para o seu atendimento, aí ele gosta de ser atendido e fica numa boa. E depois ele fala, fui atendido, não sei o que lá, ganhei isso. É diferente. É a forma, a interpretação. Porque assim, a gente vê muito como que conduz, né? Como você falou, tem empresa que já diz assim, na resposta das redes sociais, estou te chamando no privado, estou te chamando... Mas no- assim, o que eu vejo às vezes é assim, Isso ó, causa que me impacto. incomoda. Me chame no privado. Isso Não, causa chame impacto. você. Né? Se ele te comentou ali, você de fato, até por questão de LGPD, né, questão de segurança de dados, você precisa conversar com ele no privado para não expor e tal. Chame você, não fale. Me chame. Nossa, eu vejo isso. Não, eu fico me assim, chame nada, entendeu? não. Já te chamei Já te em chamei. box, entendeu? Tá no privado, favor Exatamente. responder, ou coisa desse tipo. Você já tem que mandar, Sim. entendeu? Não adianta você virar e falar assim, me chame. Me Ué, chame. se eu te chamei aqui, você Exato. me responde Eu já aqui. te chamei. Eu já te chamei, não vou te chamar de novo. Você tem que diminuir o esforço do cliente, né? E se você também começa a expor, aí imagina, as pessoas começam a olhar, começam a comentar, Nossa, aí começa vira- a virar uma discussão em cima Exatamente de um tema isso. que você resolve ali. Mas o que é importante, né? A gente sabe que direct de empresas bomba. Se chamou, tem que ir lá e continuar Exato. né, acompanhar e responder de fato. Porque senão ele volta lá no comentário E vai aí, falar, olha, vocês não me respondem mais, vocês me abandonaram, né? E aí começa a expor aquela situação da empresa e... acaba se tornando um RA. É. Aí se É transforma pior, realmente em Exatamente. Exatamente, nossa. Que nem, por exemplo, uma das tendências que a gente está falando de chamar no privado, que eu acho muito interessante, principalmente em empresas de serviço ou de envios, que vai entrar isso. É o retorno antecipado. Então, por exemplo, você vende um produto, tem outbound, inbound, essas coisas, né? Que hoje é tudo americanizado, né? Mas vocês vão entender o que eu vou falar. Então, por exemplo, você comprou um copo,
Entendeu? Tá previsto para chegar dia 25. Amanhã. Você recebe um e-mail da empresa falando assim, olha, eu não consigo te entregar dia 25, mas eu vou te entregar no dia 27. Sim. Ele vai ficar bravo? Não vai. Não Ele vai. entender. É proativo, né? Exatamente. A proatividade, eu acho que é uma coisa que vai fazer sucesso. Não, com certeza. Exato. Entendeu? Não chegar amanhã, não recebi meu copo. São raras as empresas. Aí você liga e fala, então tá atrasado. Mas eu acho que a primeira coisa, faz um tracking. Né? O pedido foi preparado, manda ali um e-mail, manda o WhatsApp. Hoje em dia as empresas mandam pelo WhatsApp, todo mundo está com o celular na mão. Saiu para entrega, ou não vai sair, atrasou, manda ali. O cliente ele vai entender. Eu já passei por situações assim de ser avisada e eu tinha colocado alguém para receber, mas eu fui avisada antes. Então eu me antecipei e falei, olha, não fique. Exatamente não vai. Imagina isso. se eu não tivesse sido avisada. Isso, A pessoa mas ia isso ficar lá não- de plantão. Exatamente. Isso não é hábito. Não, Né? É. Isso não é hábito. Então, assim, eu acho que é uma das tendências. Sim. Passar, porque senão você vai sempre ter reclamações desse tipo, entendeu? E que é tão simples. Você já viu, já tá na sua operação que vai atrasar, Você que sabe, alguma né? coisa, você sabe, Exato. entendeu? Se você mandar, pronto, o cliente vai ficar bravo. Garanto que ele vai ficar bem menos. Com certeza. Com certeza. E a satisfação dele vai ser assim, poxa, eu tive um problema, mas a empresa resolveu. Tudo bem, atrasou, mas nossa, me avisaram. Eu acho que é muito importante isso. É o cuidado, a preocupação. Até porque, gente, a Cuidado. gente vive num mundo que a gente não tem tempo sobrando para ficar lá de plantão, né? Exato. E nem sempre a gente mora em um lugar que tem pessoas para ficarem, né, um Receber porteiro, né? Isso. A gente mora às vezes em casa e precisa realmente. Mas eu acho o tracking, eu acho fantástico. É Eu acho a que o WhatsApp, comunicação. você receber ali as notificações, você ver o seu carrinho, eu acho assim maravilhoso. Aí já saiu para entrega. E tem alguns que colocam até o link do carro e você vai acompanhando. Acompanhando. Isso. O que está acontecendo? Eu acho aquilo maravilhoso. Tipo, dá uma sensação de controle. Eu estou Olha lá, no controle. eu estou no controle até da minha compra que vai chegar a tal hora, entendeu? Exatamente. Aí a Porque fala, gente- não, dá tempo de eu fazer alguma coisa e vai chegar por volta desse horário. Aí, Aí você olha e fala lá, que Isso. coloca Ou então fala assim, tem alguém esperando lá embaixo. Tipo, eu fico lá na janelinha. Tipo, já saiu pra entrega. Tô na janelinha, vai chegar. Maravilhoso, né? É muito bom. É a comunicação. Eu falo que, assim, as tendências, elas, pelo menos os especialistas dizem que o processo daqui a um tempo é que tudo fique totalmente digital, né? Tudo fique digital, não que vá tirar a humanização, não vai ter mais humanos, vão manter processos, mas ainda o reforço são as comunicações. É você saber se comunicar com o seu cliente, é você se antecipar ao fato, como você disse, Dani. É saber. As empresas que têm ali todo um processo logístico, ela sabe, a área de logística avisa, ó, tive um imprevisto, o caminhão quebrou, sei lá, o produto não ficou pronto. E aí você saber se comunicar com o seu cliente, você vai estar, além de você estar, claro, na frente com ele, reduzindo as reclamações futuras, você vai conseguir ter uma proximidade. Porque eu falo assim, você trabalhar com seu cliente no pós-venda é o que faz com que você amplie suas vendas, né? Algumas empresas elas não se Exatamente ligam a isso. esse fato, né, Dani? Que Exatamente a gente pega e fala isso. assim, ó, trabalhar o seu pós-venda é o que te traz referência, porque aquele cliente que você não soube atender ele lá no final, é ele que não vai te indicar para alguém, né? Então, é normal. Pegar exemplo que nem, né, de ar-condicionado, qual que é o ar-condicionado que você me indica? Qual que é a empresa que te deu suporte? E aí ele vem assim, não, é Eugênio, eu tenho um ar-condicionado Eugênio, eu sou... Então, isso é aquilo, a gente brinca muito, a conversa, o microfone sem fio, ele ainda existe. Sim. Porque por mais que Sim. exista o digital, mídias, canais digitais, ainda o boca a boca, ele ainda funciona. E é isso E que muito, Muito. muito. faz com as empresas. Eu acho que ainda é o maior modo de como vender. Ainda é o boca a boca. Você gostou de um serviço, você vai lá e fala. Oh, não, vai lá, gostei disso. Você vai falar. E se você fala ao contrário, fala, cara, não gostei. A pessoa fica, não vai. Não vai. Ela não Porque ela vai. ficar com receio, fala, não quero passar. Exatamente. Não quero. Ela fala, Pode não ter vai. sido uma infelicidade daquele cara, mas Exatamente. Ele não vai te dar, compartilhou ele e- não vai te dar referência. Ainda piorou. Vai lá nas mídias e fala: tive um problema com essa empresa, empresa. posto foto. Isso.
Aí queimou pra, tipo, além de ser o boca a boca, você queimou pra várias pessoas que estão ali naquelas mídias. Exatamente. Muitas empresas, elas não veem isso como algo negativo, mas precisa ver, porque a longo prazo você vê o impacto ali. É primordial, né? Não tem como. E eu acho que a comunicação, como você falou, a questão da logística, eu acho que interno tem que ter muito também. Porque se uma área de saque não tiver uma comunicação ali com uma logística, com o e-commerce, com o financeiro, enfim, nada vai funcionar. Com outras áreas, Com as exatamente. outras áreas, né? Exatamente. Porque o saque ele precisa receber informação também, porque aí geralmente a área que faz essa comunicação É quem tá ali, né? direta, É na linha de na frente. linha de frente, e precisa estar preparado ali, suprido de informações para o cliente, ser proativo, ou se for um receptivo, ter a informação né, na ponta da língua. Isso né? é uma das brigas. Eu sou daquelas que lançou coisa nova, eu fico batendo, me dá manual, quero saber como funciona, o que não funciona, como é que faz, como é que não faz. Passa tudo, quero saber. Imagina, o cliente liga e o seu atendente Aí fala, não tem informação. como? Que produto? Exato. Nossa, mas a gente tinha esse produto? A gente lançou? Não tá. Existe? Não sabia. Obrigada por... Obrigada por me informar. Eu vou atrás. Depois eu entro em contato, tá? Eu acho que uma das falhas ainda de algumas empresas que não conseguiram estruturar o seu atendimento é ter essa comunicação interna aí bem estruturada, viu? Exato. A gente fala muito de jornada, né? jornada a começa jornada do cliente. A gente fala, vejo muitas empresas, mas eu preciso melhorar a jornada do meu cliente. Mas qual que é a jornada antecipada? É a sua interna. Como que é a sua jornada interna? Como que eu recebo a Exato. informação, Como né? você transparece, principalmente para quem está na ponta, né? Quem está na ponta falando com o meu consumidor, ele tem que estar por dentro de toda a jornada. Então, toda aquela jornada de relacionamento, ela sempre dá início internamente. Para que isso né? repasse. Tem integrações, né? Se você tem um Exato. sistema logístico, integra ali com o CRM, traz ali a informação. Se você tem um sistema financeiro, integra ali com o CRM, que traz a informação. O conceito omnichannel, né? Sim. O Então, omnichannel também não é exato, só o para conceito comunicação com o omnichannel. cliente, mas para Não, receber ali um insumo. É geral. É geral. É geral. É geral. Isso é uma das coisas assim. Você precisa saber o que acontece na empresa inteira. Precisa. O saque é a área que precisa saber tudo. Você precisa saber. Entendeu? Você precisa saber se a logística tem algum problema, você precisa saber se o financeiro tem algum problema. Você precisa saber. Exato. Senão você não consegue andar, né? Exato. Esse é andar. Exato. E ainda algumas empresas, elas estão... Eu vejo muito isso, né? Pecam nesse processo de ter essa comunicação assertiva, mas eu acho que tudo é uma construção, né? Nada é da noite pro dia. Você começa com um pedaço. Como que eu faço? Eu, falando até de outras áreas, né, Dani? Eu acompanho o processo aí de vocês, e aí a gente tem essa experiência lá com vocês, né? As áreas, elas se conversam, eu vejo que você puxa bastante as áreas para elas estarem ali com você no dia a dia, esse relacionamento. E aí, eu vou até fugir um pouquinho aqui do que a gente tinha falado, mas tem tudo a ver com o contexto. É isso, esse conceito de omnichannel, né, Eugênia? Né? Como que é isso lá? Então, às vezes já foi muito difícil. Porque não tinha esse conhecimento da necessidade. Então, assim, era tipo, eu vi informações, não tem. Não, como assim? Não tem, por quê? Não posso falar. Como não pode falar? Eu preciso saber. Se eu vou falar para o cliente ou não, sou eu que decido, mas eu preciso saber. O porquê não tem? Por que não foi feito? E aí começaram a entender a necessidade de que preciso saber de tudo. Entendeu? Eu preciso saber. Não necessariamente isso vai ser passado. A gente precisa saber, a gente pesa o que vai ser passado para o cliente ou não, mas eu preciso saber. Sim. Entendeu? Então, assim, no começo era difícil, porque vinha essas coisas. Foi entregue? Não. Mas por quê? Aí começaram a entender essa importância. Mas tem empresas que não acham necessário essa comunicação interna. Então, fala assim, o saque não precisa saber que a logística está com problema. E eu estou recebendo um monte de reclamação da logística. Eu não preciso saber. Como não? Esconde, né? Tipo, vou Esconde. Aí fala, mas eu preciso saber. Estão ligando para mim para saber se a logística, porque o produto não chegou, não sei o que lá. O que aconteceu? Não precisa saber. A gente teve problema, sei lá, com que setor? Não, mas só que não precisa saber. Não, mas estão ligando para mim. Entendeu? Ele não vai atrás de você. Ele vai ligar para mim. Ele vai ligar para o telefone principal da empresa. Onde é? O saque. Exato. E a gente recebe ligações de todos os setores da empresa. E se eu não sei para quem direcionar, também é um problema. Isso é falta de comunicação interna. Exato.
Então, assim, é uma coisa que eu sou bem chatinha. Nesse caso. Mas Eu vou atrás e preciso saber, eu quero saber. Não, pra mim não existe. Entendeu? Preciso saber por quê. Ou então quando fala não sei, aí piorou. sempre tem que ter alguém, né, Dani? Tem que ter aquela pessoa, é o que eu falo, assim, isso em todas as empresas. A gente chama de os key users, né, Mari? Tem que ter aquela pessoa que é o ponta firme e fala assim, vai acontecer, eu vou fazer. Porque é a que vai fazer a diferença em toda a empresa, né? É aquela que vai fazer. E aí, a gente vê todo esse processo no resultado final. Né? Aquele pontinho lá que a gente iniciou, uma ferramenta omnichannel, uma comunicação interna, nem que seja algo formalizado, né? Sempre pensando em melhoria contínua. Exato. Né? Tem que ter sempre a pessoa que... Peraí, vamos lá, gente. E processos, eles tendem a ser atualizados, né? Então, a gente tem um... Não é uma coisa que é assim para sempre. Exato. Não existe isso. Exatamente. Tudo é mutável. Exato. Canais, processos, pessoas, a gente tem toda essa dinâmica, né? Então, a gente... Parece que não, mas a gente sempre a gente tem esse ponto. A comunicação, né? Ela é muito forte. A comunicação, ela é primordial para qualquer parte da sua vida. Entendeu? Seja na empresa, seja pessoal, entendeu? Você precisa dela. Entendeu? Se você não sabe se comunicar, você não tem um bom relacionamento, você não consegue trabalhar. Então, se você não sabe se comunicar, não dá. A comunicação, eu acho que é o ponto principal de qualquer coisa. Entendeu? Isso eu falo. As pessoas precisam aprender a se comunicar. Entendeu? As pessoas não vão adivinhar. Precisa aprender a se comunicar. Por isso que eu falo, a gente fala sempre em comunicação, eu acho que é o primordial. Exato. Que é onde inicia e aonde sai tudo, né? Bom, mas falando de Eugin, tem mais algum ponto, Mari? A gente fala de várias coisas, né? A gente quer ficar falando, né? Porque aqui de N acho que esse assunto, experiência do cliente, se a gente for falar, é muito abrangente, né? Mas a gente sempre gira em torno ali da satisfação do cliente. Melhoria de processos em automatização, em agilidade, principalmente. Agilidade. Porque a gente vive num momento aí que o cliente ele tem pressa, ele não quer esperar, ele é imediatista. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente precisa estar ali presente, a gente precisa ter resposta rápida, que vai muito de encontro com a comunicação, mais uma vez, de você ter ali tudo preparado, né? Resolver rapidamente, não deixar o cliente muito tempo sem solução. Principalmente quando a gente está falando de produtos tão importantes, né? Quanto a maioria dos produtos da Eugin são produtos assim essenciais. Se eu compro um ar-condicionado porque está calor, eu quero que ele se instale logo. E se ele tiver um problema, eu preciso de agilidade ali para resolver. Eu não posso ficar dias, semanas, sem ter uma direção, sem saber o que vai acontecer, sem eu saber como eu me preparo. O que mais pega, dependendo do produto, e isso é uma coisa que as pessoas não entendem, tem a ver com sentimento. Certo? Sim. É diferente você quebrar a sua fritadeira de você quebrar o seu ar-condicionado. É verdade. O seu ar-condicionado é a sua sensação, o conforto. Então, isso mexe com o seu sentimento. Você fica com calor, você fica com raiva, você fica com um monte de coisa. É diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, a tratativa é diferente. Entendeu? Então, quando você lida com coisas que mexem com o sentimento, não é valor. Entendeu? É sensações, é sentimento. Então, isso piora. É verdade. Piora. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura maior para atender esse tipo de cliente, entendeu? Tem que ter um tato, um cuidado muito, muito grande ali, né? Sim. Porque, eu falo, são sonhos às vezes, né? São sentimentos, são sonhos. É igual a pessoa que vai comprar, sei lá, um carro. Ela pode estar comprando só mais um carro ali porque ela está trocando, ou ela pode estar comprando o seu primeiro carro. O seu primeiro carro, né? Ou, sei lá, qualquer outro tipo de produto, né? E a gente que está desse lado, né, fazendo atendimento, a gente tem que se colocar, né? Tem que ter ali empatia, se colocar no lugar, pensar como que seria com você. Empatia. Empatia é a palavra-chave, né, no relacionamento. No relacionamento, em tudo na vida, mas com o cliente, eu acho que... E quando o cliente percebe que você está sendo empático com ele, quando ele percebe que você está ouvindo, que você se colocou no lugar dele, você não precisa não necessariamente fazer o que ele quer. Sim. Você não precisa, vou te dar um carro novo. Não é isso. Claro que ele quer. Quebrou dele, ele quer um novo. Entendeu? Você não necessariamente precisa fazer isso.
Mas se ele tem esse sentimento de que ele está sendo acolhido e que você se colocou no lugar dele, que você entendeu o que aconteceu, tudo que ele está sentindo, você entendeu, você pode até dar uma negativa. Olha, não tem como eu trocar o carro, mas ele se sentiu acolhido. Sim, Ali já é um ponto. sim. Então, aquele cliente vai ficar feliz. É verdade. Ele vai te entender, vai compreender e... Tudo isso é subjetivo. Sim, Por exemplo, já acontece isso, acontece várias vezes. O cliente, ele quer que eu troque esse copo, entendeu? Ele quer um copo novo. Se você não demonstrar para ele que você entendeu, que você compreendeu e tudo, você entregou o copo novo, você fez tudo. Você fez o que ele quis. Mas ele não sentiu que você teve, se colocou no lugar dele e te dá 0. é verdade. Ele não te avalia E bem. você olha no final e fala, nossa, Você fala, mas nossa, mas eu fiz tudo o que ele quis. E ele ainda fala mal, por quê? Porque ele não sentiu isso. é verdade. Você entende? Sim, Então é assim, é como você faz ele se sentir. Então é assim, o sentimento que ele tem por você, o sentimento que ele tem pela sua empresa, é como você faz ele se sentir. Isso começa no marketing. Eu acho que o modo como você posiciona a empresa, se aquilo realmente condiz com o que eu sinto, tá ali, bateu. Entendeu? Como diz, deu match, não é isso? Deu match. Deu match. Deu match, Deu não é match. isso? é verdade. Olha lá, hein? Ah, deu match. Tem que Ó. dar match. Depois, ó, deu match, vai chegar aqui. De onde você tirou deu match? Sei lá, lembrei. Cliente e match. empresa, né? Pra que Isso. né, ele não compre só um produto, ele compre uma experiência. Exato. Porque hoje a Exatamente. gente fala muito de experiência de atendimento, mas experiência de compra. Não comprar esse copo só porque ele vai servir para eu beber água. Mas o que ele vai me proporcionar ali como um todo, né? Os momentos que eu É vou por passar isso ali que do fala lado dele. exatamente, tanto em experiência, né? Sim, Usa-se experiência de muito tudo. a experiência, é o todo. Experiência Não toda. é só o negócio em si. Sim, exatamente. Bom, gente, eu acho que a gente já está chegando pro final. Não sei se a gente tem perguntas. Neste exato momento não temos Não temos perguntas, mas perguntas, temos ó. muitas pessoas aqui Comentando. Né? Muito bem. Comentando. Ô, gente, muito obrigada, Marlene, Sâmia, Kevin, Camila, Mar, Carlos, Jé, a Juliana, a Cileide, Vitória, A Vitória, eu acho que Gisele. eu acho que eu conheço essa Vitória. Se for a do Vale, eu acho que eu sei quem é, hein, gente. É. Precisa descobrir aqui. Precisa descobrir. Bom, mas se vocês tiverem perguntas, vão mandando. Tem também o José Becrey. Muito obrigada, gente. Quem ainda não deu like, gente, dá um curtida, compartilha ainda. Esse vídeo, como eu falei no início, ele vai ficar disponível no nosso canal. Então vocês podem reassistir, ver tudo que a gente falou. E eu acho que a gente está chegando no final. Eu queria muito agradecer, de verdade, Dani, pela sua participação aqui com a gente, essa troca, esse bate-papo mesmo. Eu acho que você tem uma bagagem muito grande, que tem muito a compartilhar com todo mundo que está nesse universo. Tem muita gente que já tem ali uma experiência, tem gente que está iniciando. E eu acho que esses insights que a gente trocou aqui servem muito para as empresas se espelharem, né? Mudarem o olhar. Para quem ainda não mudou, para quem ainda está ali naquela caixinha, mudar esse olhar para o cliente sempre no centro, sempre na experiência. Então, muito obrigada por tudo que você compartilhou. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre enriquecedor, eu acho, e a troca entre pessoas que trabalham com isso, eu acho que é muito enriquecedor. O consumidor é uma caixinha de surpresa e a gente tem que acompanhá-lo. Sim. Senão a gente não evolui, a gente não melhora os nossos serviços, a gente não melhora o nosso atendimento, a gente não melhora a experiência dele. Que eu acho que é o centro de qualquer empresa. Sim, É quem consome. exatamente. Seja serviço, produto, seja o que for. Exatamente. Exato. É isso. Gi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, gente, a gente sempre tem, uma vez por mês, um episódio do nosso podcast, Criando Experiência Diferenciada. Em fevereiro, a gente estará, se eu não me engano, dia 20, né, produção? Mas a gente confirma. A gente vai divulgar nas redes sociais, então sigam, curtam, compartilha a rede social da GVP no Instagram, da IES Digital, da Eugin também. Sigam aqui nosso canal da GVP. Nós estaremos fazendo as transmissões aí junto em collab aí com a IES.
digital, então fiquem ligadinhos. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas, sugestões, se tiver, sugestão de temas, né, de assuntos que vocês porventura tenham aí de novidade, queiram saber, queiram que a gente fale. A gente vai ter uma convidada especial também no próximo mês, em breve vai ser divulgado aí. Então fiquem ligadinhos. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal. Meninas. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Obrigada também, principalmente a minha equipe, que eu sei que estão me apoiando hoje. Isso Todos te aí. Vocês são lá. nota 10. Isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.